Talvez você não saiba, mas os prédios de Santos foram um grande mistério na história da construção civil no Brasil. Nesse vídeo, vamos saber os motivos que os prédios tinham aspectos tortos, qual a explicação para esse fato. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Sou o engenheiro Pedro Rodrigues. Os prédios em Santos ficam localizados no litoral de São Paulo. O local por muito tempo foi conhecido pelos belos jardins ao longo da praia. Só que com o passar do tempo e o desenvolvimento da cidade, algo inusitado começou a acontecer. Em meados de 1940, a região acabou sofrendo uma forte expansão urbana, com a ocupação da orla marítima, se tornando um espaço muito nobre. O local nessa época era composto por chácaras, mas aos poucos foram se dividindo em pequenos lotes com vista para o mar. Eis que surge o grande problema. As pessoas não tinham a noção sobre o tipo de solo e muito menos a consciência sobre a investigação geológica. O litoral do estado de São Paulo possui planícies sedimentares, sendo formado por areia fina compacta com espessura variando de 6 a 20 metros. Abaixo desse solo temos uma camada de argila muito mole de 40 metros de profundidade. Já viu algum prédio que deu certo quando construído com a areia da praia ou argila? E isso é muito difícil, já que não permite que a estrutura tenha uma boa estabilidade sem causar nenhum tipo de deformação ou grande deslocamento. O grande problema tem um nome específico: o tão famoso recalque, que é um abatimento que acontece pelo peso do prédio ou deformação do solo, causando um rebaixamento generalizado. Já outra explicação aliada à anterior é a questão da fundação dos edifícios, que na época foram erguidos utilizando fundações rasas. Temos um vídeo bem didático aqui no canal que explica o que é e os tipos de fundações. Passando aqui nos cards, as construtoras não deram muita importância para o problema de solos, achando que não teriam nenhum tipo de problema. Porém, com o avanço urbano, os prédios foram ficando muito próximos, gerando altas tensões na camada de argila. Isso afetou muito no comportamento das fundações, ocasionando a sobreposição dos bulbos de tensão, gerando uma inclinação dos prédios para o lado que o solo tinha maior concentração de tensão. Se temos um edifício, um ao lado do outro, cada sapata terá seu bulbo de tensão, que seria a forma dela dissipar a carga naquela região do solo. Só que devido à proximidade, o bulbo de tensão acaba gerando uma área muito concentrada e o solo nem sempre aguenta, o que gera a inclinação e potenciais recalques. E isso acontece muito na divisa entre prédios, devido ao somatório de dois bulbos, favorecendo a tensão do solo. Os edifícios Maembi e Paineiras com uma inclinação após a sua construção, ficando visível e gerando a sensação que os prédios estão tortos. Inúmeras pessoas visitam o local para tirar fotos e selfies na frente dos prédios, se tornando uma atração turística. Por outro lado, os prédios de Santos deixaram de ser apenas um problema de engenharia e fundações, mas se tornando um problema social. Já imaginou conviver com esse problema dentro do seu apartamento? Os móveis adaptados, decoração afetada e um desaprumo que acaba afetando a valorização do imóvel. Pode acreditar que anos atrás um apartamento no edifício Núncio Malzone foi vendido por aproximadamente 40 mil reais, sendo um apartamento com vista para o mar. Caso não tivesse essa questão do recalque, o mesmo apartamento teria o valor de venda de 350 mil reais. Uma grande diferença, certo? Entre as possíveis soluções que a engenharia de estruturas oferece, nem todas foram eficazes para os prédios. Alguns foram corrigidos de primeira, outros passaram por inúmeras tentativas e alguns não obtiveram sucesso e continuaram tortos. A técnica de sangria de areia sob sapatas tinha como objetivo remover a areia sobre as sapatas
do lado que estava desalinhado. A vantagem é que essa técnica foi mais econômica, sendo preenchido os locais com concreto e injeção de argamassa, se tornando um corpo sólido e rígido, favorecendo a estabilidade da sapata do prédio. Que tal interagir aqui nos comentários? Me diga se já conhecia o problema dos prédios de Santos. Vou curtir todos que comentarem aqui. Presta atenção, o edifício Núncio Malzone passou por grandes problemas de recalques, sendo uma construção do final da década de 1960, composto por 2 blocos de 17 andares, com fundação em sapata com profundidade de 2 metros, interligados por vigas de rigidez. Em 1978 já apareceram os primeiros problemas. Foi executar estacas raiz em todas as sapatas, até que essa solução conseguiu diminuir os recalques diferenciais. Pouco tempo depois, o mesmo problema voltou, apresentando inclinação de 2,2 graus para o lado esquerdo. Passado um tempo, os moradores acabaram aceitando a proposta do projeto desenvolvido pela empresa Carls Maffei, que prometia estabilizar os recalques e reaprumar. O projeto tinha como premissa a cravação de 16 estacas em cada lado do prédio, com profundidade de 55 metros e diâmetro de 1 metro, realizando vigas de transição com 4,5 metros de altura. Posteriormente, a utilização de 14 macacos hidráulicos para suspender e reaprumar o edifício, sendo colocado calços. Olha só a grande diferença que ocorreu no bloco A. Porém, o mesmo não aconteceu no bloco B por falta de verba. Isso acontece em outras partes do mundo. Já ouviu falar sobre a tão famosa Torre de Pisa? Boa parte da explicação tem ligação ao solo. Por isso, é importante hoje ter o apoio da sondagem técnica e evitar o afundamento da residência ou edifício. Deixe o seu curtir se esse vídeo tenha te ajudado a agregar mais conhecimento. Assim, vamos desenvolver mais vídeos desmistificando as construções pelo mundo. Não deixe de visitar o nosso site estruturasebim.com e seguir lá no Instagram. Somos mais de 220 mil pessoas. Um forte abraço!